Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Antes de começarmos nossa aula de hoje, temos aqui, certo, algumas dicas de estudo. Procure um local calmo, silencioso e arejado. Fica sempre perto de você seu estojo contendo lápis, borracha, apontador, caneta e tudo o que for necessário para a realização de suas atividades. Tenha sempre ao seu lado seu livro didático. Vamos começar? Bom, meus amores, hoje na nossa aula de redação, vamos ter a nossa revisão, tá bom? Então, vamos começar. Bom, já falamos sobre cordel. Vamos relembrar, certo? Cordel é um gênero considerado poesia popular, impressa, rimada e metrificada, certo? A produção dela e o consumo desse tipo de literatura é predominante na região Nordeste. Ele consiste em uma narrativa estruturada em versos cuja linguagem se aproxima da oralidade, utilizando-se da variante linguística regional. Uma vez que o cordelista mantém, por meio do universo lexal e da origem linguística, as características socioculturais do homem oriundo do interior nordestino, o sertanejo. Bom, depois que nós falamos sobre o cordel, também falamos sobre os contos sociais, que é um gênero textual estruturado com elementos da narrativa, com personagens, tempos, espaço, foco narrativo e o enredo construído por meio das seguintes partes: apresentação inicial, conflito, clímax e desfecho, ok? A principal característica desse gênero textual é reconhecida pela finalidade social a que se propõe, já que assume o compromisso de criticar situações cotidianas vividas por indivíduos pertencentes às camadas sociais menos abastadas. Bom, depois que a gente falou sobre os contos sociais, também falamos sobre o meme, né? O meme, cujo significado é composto de informações que podem se multiplicar entre os cérebros ou em determinados locais como livros, certo? A síntese, né, que é a palavra meme, tem essa origem tem um termo criado por esse escritor, Richard Dawkins, certo? Então, esse livro ele foi de 1976, mas ele ficou conhecido há pouco tempo atrás, né? Mas levando em consideração essa questão do meme da internet, tá certo? Mas a palavra em si, ela foi criada, né? Esse termo foi criado por esse escritor, tá certo? Em referência ao campo da informática, a expressão memes de internet é utilizada para caracterizar uma ideia ou conceito que se difunde através da web rapidamente. O meme pode ser uma frase, um link, vídeo, site, imagem, entre outros, os quais se espalham por intermédio de e-mails, blogs, sites de notícias, redes sociais e demais fontes de informações. Esses aí são memes da internet, tá bom? Bom, depois disso nós falamos sobre crônica, certo? A crônica, ela refere-se a um gênero textual que aparece em certos jornais e revistas e tem um espaço reservado para um determinado assunto. Boa parte do público leitor é fanático por esse tipo de texto. Muitas vezes, os que se interessam por esportes gostam de ler a crônica esportiva. Um outro exemplo são as pessoas que leem jornais ou revistas para saberem o que está se passando com as socialites. Isso é uma crônica da moda. Portanto, diariamente encontramos crônicas sobre os mais variados assuntos. Vejamos alguns aspectos, né? O momento histórico de produção e leitura do texto, os autores envolvidos no diálogo de produção, os recursos linguísticos expressivos, a estrutura e propósitos comunicativos. Então, qualquer gênero textual desse, ele vai precisar ser analisado antes, né, de ser escrito. Bom,
A crônica não é só um tipo de crônica que existe. Então, tem vários tipos de crônica, que são crônica descritiva, narrativa, dissertativa, narrativo-descritiva, humorística, lírica, poética, jornalística e histórica. Todas elas a gente já viu, tá bom? Na nossa outra aula. Elementos da crônica. A linguagem da crônica ela deve ser clara e objetiva, irônica, crônica ou séria, não escolhe assunto, fala sobre tudo, conversa com todos, retrata o pitoresco das cenas, aparece nas revistas e principalmente em jornais, apresenta-se nos diários pessoais. Estrutura da crônica. É um texto dissertativo que vincula pontos de vista do autor fazendo reflexões, enfoca fatos reais, podendo retratá-los ou não. Uso de linguagem padrão sem possibilidade de ambiguidade deverá ser claro e objetivo. Algumas vezes poderá assumir um tom informal. Ele deve ser descritivo, retratando de forma verbal as pessoas e os fatos, selecionando os aspectos mais relevantes e significativos. É descritivo, pois a pretensão é despertar no ouvinte leitor a completa impressão do objeto, pessoa ou espaço que está sendo descrito. O texto é narrativo quando se refere aos fatos acontecidos. Deve ser curto, leve ou humorístico, algumas vezes crítico, mostra o dia a dia da sociedade. Uso de recursos linguísticos, como, por exemplo, as conjunções, tá bom? E, por fim, parte de um fato destacando a particularidade sobre o cotidiano como ponto de partida para a produção textual. Ok, meus amores, vamos ficando por aqui. Mas antes disso, nós temos aí nosso recadinho. Você quer rever nossa aula? Acesse nosso site e você terá acesso a todo o nosso conteúdo. www.escolapequenospasso.com.br. Um grande beijo para todos, cuidem-se e bons estudos. Tchau, pessoal!